Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Quinta-feira, dia 30 de março de 2023, aquele dia feliz do mês, né? Quando cai, pinga aquele no final do mês, ele pinga e sublima, não evapora, sublima, passa direto pro líquido, pra gasoso na conta, some, não evapora, sublima o dinheiro na conta. Edição de número 570 do canal no Vácuo, 70, entender 70 de novo. Obviamente que eu fiz aquela piadinha do tio do pavê para falar que estamos gravando essa edição mais precisamente às 12h43 da tarde do horário oficial de Brasília. E temos o pacote, né, o quarteto completo nesse final de semana. Tem Fórmula 1, tem Indy, tem MotoGP e tem a NASCAR. Começar primeiro com a Fórmula 1, Grande Prêmio da Austrália, prova nova para 4 pilotos do grid, visto que o Hülkenberg já andou na Austrália, mas foi no traçado antigo, lá em 2019. E agora ele volta à categoria lá no continente australiano. A Red Bull, que nas suas ações promocionais e também em várias fotos trouxe, né, obviamente por ser o Grande Prêmio da Austrália, trouxe o Ricardo, né, fazendo a entrada no carro, um capacete novo para a ocasião, tirando foto ali com o Pérez e com o Verstappen. Disse o Pérez que o negócio está resolvido. Ou seja, tá tudo bem, esclareceram, colocaram panos quentes, tá tudo certo, não tem mais, né, aquela segunda-feira sombria, né? Aquela aquela segunda-feira que realmente achamos que não ia terminar bem o ano. Obviamente, né, depois de tudo aquilo que aconteceu lá na segunda-feira da Arábia Saudita, é, enfim, o pessoal lá da Red Bull chamou todo mundo para conversar, falou: gente, aqui é dentro de casa que se resolve, nada de ir pra imprensa lavar roupa suja. Quer falar, fala na cara. A Austrália vai com os mesmos, pelo menos no nome, ou na nomenclatura, os mesmos pneus escolhidos para a corrida do ano passado, C2, C3, C4. Vamos lembrar que os pneus C2 ano passado na mão do Albon durou uma corrida, né? O jogo de C2 que ele utilizou, os pneus mais duros, durou uma corrida. Ele parou na última volta, trocou para um jogo novo de pneus macios, segurou uma pressãozinha ali da AlphaTauri, se eu não me engano era o Tsunoda, ou não, era o Shu. O Shu estava atrás dele, roubou o pontinho do Shu lá na Austrália, conquistando o primeiro ponto da Williams no ano. Williams que tem um carro ok, um carro bom de reta, visto que o Sargent e o Albon estavam andando nos treinos livres ali perto dos 12 primeiros, ou seja, esperamos que a Williams se classifique para pelo menos o Q2 nessa corrida de domingo. Previsão do tempo muito nublado no sábado, temperatura relativamente baixa para essa época do ano, principalmente lá na Austrália, estamos falando aí de 15 graus Celsius. Realmente não está nada muito quente lá. A temperatura do asfalto deve bater seus 28, 30 graus. É uma temperatura fria, que a Mercedes ano passado sofria bastante. Mas pode ser notícia boa para a dona Ferrari, que tem um carro que consome muito pneu, principalmente nas mãos do senhor Carlos Sainz. É uma pista que dá pouca tração, entretanto, então tem aquele efeito, né, daquele esfarelamento, né, chama grain em inglês. Até hoje nunca ninguém inventou um nome bom em português para isso. Já chamaram de macarrãozinho, já chamaram de farelo, já chamaram de bolinha de gude. Não tem um consenso com relação a grain. Então vamos manter o termo em inglês aqui, porque uma pista com baixa tração, hum, uma condição de pista boa, é um asfalto relativamente novo e é uma pista de aderência média, ou seja, usa pouca tração numa pista de média aderência com asfalto muito novo. Se a temperatura está muito baixa, os pneus duros, por exemplo, vai ter primeiro um problema para serem aquecidos, óbvio que ganha durabilidade, e os pneus mais macios, se o piloto não souber aquecer eles, ou se o carro tiver algum problema
de comportamento de suspensão que deixa mais difícil de aquecer os pneus, aí forma o famoso graining. E isso vira um inferno. São 3 voltas para limpar, pelo menos, sem pisar na sujeira. A Pirelli está recomendando 3,25 na dianteira e 1,75 na traseira. Aquela cambagem monstro, né, de menos 3,25. E pressões de pneus ali na dianteira de 23 PSI. Isso dá 2 pontos. É uma pressão baixa de pneu, acho que são 1,6 bar apenas. Agora, cabeça aqui. Eu sei que 1,9 são 35. Perdão, 2,4 são 35. Isso eu tenho de cabeça porque aqui, nessa nosso país maravilhoso, é em bar, não é em PSI que se mede a pressão, né? E tem uns que você coloca lá para trocar a unidade, né? Uns calibradores você troca a unidade, eles trocam. Tem outros que só tem em bar, então você tem que saber que o seu carro tem que usar 2,3. PSI são 35. 2,3 bar são 35 PSI de pressão. E 21 na traseira. Ou seja, né, naturalmente os pneus traseiros têm uma pressão do ar menor dentro deles, para que o efeito de levantar e abaixar o ombro na hora de dar tração, né, o pneu tem essa habilidade de trabalhar. Tudo isso explicado para falar que a Red Bull vai nadar de braçada nessa pista, a não ser que aquele sapo que enterraram na frente da garagem da Red Bull seja desenterrado e jogado fora e entregue aos deuses. Porque o Max Verstappen fez no máximo um terceiro lugar naquele circuito. Ano passado ele abandonou, então foi no ano retrasado. O Pérez anda relativamente bem lá. E, bom, ano passado foi da Ferrari. Vamos combinar. Era para ser dobradinha, né, Sainz? Mas o Sainz fez o favor de sair na primeira volta, deu o Leclerc lá despontando ali nas primeiras provas do campeonato como o carro a ser batido e depois foi batido e por muito até o final do ano pela Red Bull. São 58 voltas, a distância de 306 quilômetros. 306 quilômetros suficientes para Lewis Hamilton xingar o carro da Mercedes pelo menos umas 4 vezes no rádio. Apesar dele falar via imprensa, né, ele que elogiou o sistema penal do Brasil em função da justa punição ao ex-tricampeão. Aliás, ele não é ex, né? Ele é 3 vezes campeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, por causa das baboseiras, as borrachas, as imbecilidades que ele andou dizendo sobre Lewis Hamilton há algum tempo atrás e ele foi multado, acho que são 30 mil reais. Enfim. Vários bromances também na Fórmula 1, tá tão bonitinho. Tem Esteban Ocon com Pierre. Aliás, tem Pierre Gasly com o Russell. Tem o Esteban Ocon com Lance Stroll. Tem o próprio Gasly com o Tsunoda. Nós estamos vendo a série Barrados no Baile. Para quem tem mais de 30 anos sabe do que eu tô falando. Realmente tá muito bonitinho. Tô gostando bastante. Tá todo mundo amiguinho. Vai durar até Baku. Depois de Baku, ninguém se ama mais. Vocês ficam sabendo. Inclusive, Baku é o limite, né? Que a McLaren colocou para trazer a primeira versão B do carro. Ah, McLaren. Engraçado, porque na semana passada já falaram, não vai ser a versão B que vai resolver. Aí o Stella veio, pousou em Mel, lá na Austrália e falou, não, secado, ó. Vamos pegar e estrear essa versão B e vamos para as cabeças. A ver, como diria nosso colega Rogério Elias. Tem Fórmula 1, tem Fórmula 2 e tem Fórmula 3 pela primeira vez. As duas categorias de base correrão lá no circuito de Albert Park. Sorte pro Enzo na classificação, porque ele mesmo sabe que o negócio tá ruim pro lado dele na classificação. Tem que classificar mais à frente. O campeonato começa a querer desgarrar da mão. Terceira prova ainda, Carlos. Mas sabe, quando passa de 35 pontos de diferença, você sabe como é que vai fazer, né? Não pega. 35 pontos de diferença no começo do campeonato foi o que o Drogovic fez com o Porsche ano passado. Vamos lembrar. Então, muita sorte e bastante competência para o time técnico lá da Carlin para o nosso querido Enzo Fittipaldi. Acho que é Holden, cara. Agora me fugiu o nome da. Começa com R o nome da equipe. Me fugiu o nome. Agora cansaço também. Vai gravar o vídeo 10 para as 8, né, cara?
E o Enzo vai fazer a prova lá. E temos também o Gabriel Bortoleto e Caio Collet na Fórmula 3, defendendo as cores do Brasil. Todo mundo dos dois grids andando de simulador mais do que eu joguei videogame a minha adolescência inteira. Tem que aprender o circuito, pegar as manhas, porque numa categoria que 2 décimos de diferença dão 6 posições assim, fácil, tem que saber os macetinhos da pista. Pódio para o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, que acontecerá às 6h30, 6h30 da manhã, no meu horário. Parabéns para mim, porque será 1h30 da manhã para vocês aí no Brasil. Desculpa. Pérez, Alonso e Russell. Pérez, Alonso e Russell. Esse é o pódio. Max Verstappen. A zica verstappiana voltará a bater forte lá em Melbourne. Depois vocês podem cobrar na segunda-feira, na edição 571. Não percam. Bom, tem o Grande Prêmio do Texas lá na Indy, no Oval. A prova mudou de patrocinador. Ela seria patrocinada pela Expel, que era patrocinadora até o final do até a temporada passada, perdão, e agora será patrocinada pela PPG, a empresa do ramo químico lá nos Estados Unidos, muito famosa pelas suas tintas, mas eles não fazem só tintas, né? Essas empresas de grupo químico, essa parte de arte e decoração é secundário. O negócio deles mesmo é pesquisa, desenvolvimento e venda de produtos de maior finesse química no mercado americano. Não vai. Bom, tem aquela, né? Será que o raio do PXW1413, aquele raio daquele spray que eles colocam, ela vai dar alguma corrida boa esse ano? Ano passado tinha uma faixa e meia que tinha gente arrumando passar por fora, muito porque o de dentro tirava o pé com medo de não bater. Porque se resolvesse apertar o pé ali, o carro subia um pouquinho e a pomba, os dois pro muro. Eu vou manter a minha aposta. Ah, são 28 carros, recorde de inscritos confirmados para o Texas. Fazia mais tempo, viu? Desde os tempos da IRL, que não tínhamos 28 carros confirmados. Manterei minha aposta, será em o Power da Penske. Aposto que eu fiz semana passada, achando que a corrida ia ser semana passada, né? Fazer no gogó de vez em quando também, dar suas mancadas. E melhor sorte para Hélio Castro Neves, porque começou a temporada daquele jeito, né? Foi colhido num acidente ali, sendo tocado por trás pelo Ferrucci e passou o carro por cima da cabeça dele, o Paginot estava no meio. A corrida de resta 1, que foi a corrida lá de São Petersburgo. Se os pilotos tiverem o mesmo ânimo para dividir curva no Texas como foi em São Petersburgo, teremos uns 8 carros terminando essa corrida. Diga-se de passagem. Ah, o carro é seguro, tudo bem, mas gente, ainda machuca. Nós tivemos o piloto lá da largada, o, o dinamarquês agora, o piloto do 45, me fugiu o nome do desgraça. Ele ficou de molho, não foi testar na Alabama, né? Precisamos ir com uma certa parcimônia. Como diria Celso Roth, a gente sempre menciona ele aqui no canal, cautela. Eu tô mantendo minha aposta na Penske, mas olha na Ganassi, tá? Costuma levar uns foguetinhos. Ainda que ano passado deu mais Penske do que a Ganassi, mas em anos anteriores a Ganassi nadou assim, sabe? Inclusive na introdução do Aeroscreen. A Ganassi foi a única que na introdução do Aeroscreen conseguiu entender no começo da temporada nos ovais e acabou levando vantagem. Aí, ano passado veio Scott McLaughlin, por isso que eu estou botando a Penske, porque o Power inclusive andou muito bem nos testes realizados lá no começo do ano, logo depois dos testes dos estreantes, que o Carapino pelo menos se manteve no cinza. Já é um bom começo para andar oval. Vai dar umas pancadinhas no muro? Vai. Todo piloto estreante na Indy vai pro muro uma hora na temporada num oval. Que seja de leve. Ninguém se machuque. Teremos a MotoGP lá na Argentina. A bagunça que a categoria fez, meu querido, com esse negócio da punição do Marx.
que aí deram motivo para a Honda, né? Ah, tá bom, já que tá essa bagunça, eu estou assinando aqui o meu protesto da punição. Vocês não decidem se era para punir ou não. Pune com tardiamente, pune fora da regra, tem um prazo máximo para acontecer a punição. E aí vão utilizar. Lembra que na segunda-feira eu falei que o Alberto Puig falou que era culpa do pneu? A Honda falou: é essa a desculpa que eu vou usar. Os pneus estavam frios. Numa cara lavada espetacular. Mais lavada do que a cara do Valentino Rossi no Grande Prêmio de 2015. Não, 2015 ou 2016. O canal oficial da MotoGP reprisou hoje lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Você que está no Spotify, lá no YouTube. Que foi também, né? Aquela briga lá, ninguém teve santo. O Marcos acabou levando a pior. Ano passado deu a Aprilia que andou bem. E tirando a Yamaha, por motivos que a gente já sabe qual, né? Aí também o Quartararo vai lá, ganha, faz a pole e o Morbidelli em segundo, né? Mas não é a minha aposta a Yamaha para essa corrida. A pista de Ducati, pista de mão, né, punhozinho torcido. Agora vamos prestar atenção porque Maverick Viñales fez ótimo final de semana no meio daquela ducataiada toda lá na frente em Portimão e saiu como vice-líder do campeonato. Não descarto e será a minha aposta Maverick Viñales para de novo a Aprilia ganhar o Grande Prêmio da Argentina da MotoGP. Agora, tem Jack Miller que anda bem, principalmente se chover, tá? Se chover, então você vai ver Jack Miller navegando na pista lá de Termas do Rio Hondo. Mas manterei a minha aposta em Maverick Viñales. Atualização sobre a condição do Enea Bastianini, não houve necessidade de cirurgia. Ele vai ficar de molho um tempinho, mas não houve necessidade de cirurgia. O Mark Marques operou a mão, está fora. E aí o regulamento. Adoro o regulamento, gente. Adoro. Principalmente os mal escritos para poder falar. Como é que você coloca que se o piloto estiver fora não precisa cumprir a punição da besteira que fez? Em Dorna. Em Federação Internacional de Motociclismo. O piloto tem que punir no momento que ele entrar na pista. Vai ficar 10 provas fora. Na 11ª cumpre a punição, meu Deus. O Marques cumpriria no GP da Argentina 2 voltas longas por causa da baboseira que ele arrumou lá na largada em Portimão. E não o fará, porque o regulamento dá tem os famosos loopholes, as brechas no regulamento. Odeio o regulamento mal escrito. Tem um negócio, são duas coisas: corridas ruins do Esteban com regulamento mal escrito, de qualquer categoria, para me deixar fora do sério. Enfim, mais calmo. Melhor sorte e melhor classificação também. Outro brasileiro que precisa começar a se classificar melhor, né? O Diogo Moreira, lá na Moto 3, fez um corridaço. Corridão. Ó, só não fez chover lá em Portimão. Largou de 16º, chegou em terceiro quase ganhando. Essa aqui, do vencedor. Mas vamos classificar melhor, né? Você consegue salvar a moto, fazer uma corridinha mais tática, guardar pneu umas horas, tacar só no final. Porque quando sai de 10º, você quer ganhar a corrida, meu querido, você nem esquece. Você esquece que tem freio. Você faz a pista inteira de sexta marcha. Não dá, né? Não dá. Tem que poder colocar o carrinho aqui. A carrinho não, a motinha dentro ali das três primeiras fileirinhas de colchete. Mas Moto 3, aquele enxame, todo mundo, bom, mas você faz uma corridinha mais tática, é diferente. Se fosse assim, piloto campeão da Moto 3 não tinha posição de largada média 4.42, fiz a conta. Nos últimos 6 anos, a posição média de largada do campeão da Moto 3 foi 4.42, ou seja, entre a quarta e a quinta posição. É segunda fila, né, gente? Ou seja, facilita a vida. Vamos lá, Diogão, é tua, Tafarel. Tem também a NASCAR em Richmond, a corrida de abril. Corrida que ano passado foi vencida pelo destruidor de transmissões Danny Hamlin. Ele que fez uma corridinha
ah, tão ruim lá no Circuit of the Americas. Mas ano passado ganhou. E é a corridinha do quintal dele, né? Ele que nasceu ali numa das garagens de Richmond. A ambulância estacionou lá para ele virar piloto da NASCAR. Vamos prestar atenção, além da Joe Gibbs, na Penske e em Kyle Larson, que será a minha aposta para a corridinha. A Hendrick, ano passado eles estavam ali até o final do segundo estágio, estava bem, aí depois começaram a perder um pouquinho. Talvez, né, agora com melhor entendimento desse carro novo e depois de ter tomado essas punições no meio da cabeça, agora eles acharam um acerto bom, tanto que a gente olhando aqui a classificação do, dos playoffs, né? A prévia dos playoffs está aqui na minha tela, tchau, bonitinha. É, o Byron tá lá dentro com 2 vitórias, aí a gente tem o Bowman que já se recuperou, mas é o seguinte, não é que se recuperou. A NASCAR devolveu para ele os 100 pontos porque a Hendrick é outra que foi lá protestar da punição sofrida. Então, momentaneamente, o Bowman volta para a sexta colocação ali da classificação dos playoffs e lidera o campeonato de pontos. Então, tá lá em cima. Aí depois tem Chastain, Ravick, Bell, Blaney, Larson, que é a minha aposta, Cindric, que é a outra Penske, Truex Jr., outra Joe Gibbs, Keselowski, que cai dessa forma para a 14ª colocação ali na lista de quem se classifica para os playoffs, o Hamlin e o Chris Buescher. Então, o Corey LaJoie e o Daniel Suarez, que estavam dentro por pontos depois do Circuit of the Americas, agora passam a estar fora porque devolveram a pontuação para os carros lá da Hendrick. E aí depois temos o títulos original, Michael McDowell e Ty Gibbs. Né, Bubba Wallace? Me mata de vergonha. Meu Deus do céu. Enfim, isso tudo foi só para falar que a NASCAR devolveu os pontos até o julgamento do recurso da punição que a Hendrick colocou em prática. Diz ela que tem razão, que mostrou as documentações, tanto que uma semana e meia atrás eu escrevi lá no Twitter que a Trackhouse e a 2311 estavam sob júdice. Ninguém falou mais nada. Parece que pegaram coisa errada. Olha, se pegaram coisa errada depois dessa multa, essa grana toda em dinheiro, esse quiprocó todo em ponto, vai ter comissário da NASCAR tendo que explicar lá em casa. Ah, vai. A NASCAR, meu querido, eles estão tão restritivos com esse negócio de punição que o Daniel Suarez, por causa daquele totó que ele deu dentro do pit lane depois da prova de cota lá em Austin, ele tomou $50 mil de multa por causa da violação do artigo desportivo 4.4, que é o seguinte: você pode dar os totó, dar os trocos na pista, no pit lane, perto dos mecânicos. E o Daniel Suarez tomou 50 na telha para largar a mão de ser trouxa. Ele veio ultrapassando todo mundo, caçou, você não pode caçar. Né? E inclusive, eu tô falando muito né, agora que eu percebi. Inclusive, para ele chegar no piloto que ele queria dar o troco, ele tirou outro da frente. Teve isso também, na entrada do pit lane ele dá um totó, o cara sai, depois tem que dar a volta, né, dar ré ali na pista e foi caçar o piloto que tava com raiva. Não pode, né, Soares? Aí você não pode ser altamente agressivo assim. Dá na pista, né, fi? Dá um totozinho na pista, faz o cara rodar, né? Mostra que tá bravinho. Depois troca meia dúzia de sopapo lá no pit lane, dá aqueles vídeos de cenas lamentáveis e fica como sempre foi na NASCAR. Ninguém toma dinheiro, né? Ninguém toma multa em dinheiro. Aprendeu, né, mexicano? Bom, a gente volta na segunda-feira para fazer esse rescaldo. Lembrando que, como sempre, quando tem corrida da Fórmula 1, tem a nossa participação no automobilismo para principiantes, junto a Rogério Elias e Sandro Varela, entrando às 11 horas da manhã. Então, o pessoal de madrugada vai assistir a corrida, vai dormir e vai fazer a live às 11 da manhã, 4 horas da tarde aqui no meu horário. E no domingo, de novo, voltando com Rogério Elias e Sandro Varela para fazer o rescaldo
do Grande Prêmio da Austrália. E aí não vai ser no calor do momento de baixar a quadriculada. Obviamente, já teríamos lido todas as entrevistas dos pilotos, pós-pódio. Se tiver punição, já vai ter trocado de posição as 3 vezes, né, comissários da Fórmula 1. Ou seja, vai ser aquela maravilha. Voltamos na segunda-feira. Um grande abraço para vocês. Juízo nesse final de semana. Tchau, tchau. E sobe a vinheta.